Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Papo sobre Alzheimer. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, tenho uma mãe diagnosticada com Alzheimer. Antes de começar, vou pedir para vocês deixarem aí o joinha no vídeo, comentar também, compartilhar para quem vocês gostem, tenham interesse no assunto. E vamos lá, né? O tema de hoje que eu vou tratar é falar um pouco para vocês do histórico de minha mãe, né? Como foi que descobriu a doença, como é que ela está, qual foi toda a trajetória dela até aqui, né? Para quem não conhece ainda, minha mãe se chama Vera Lúcia, mais conhecida como Vera, né? Ela hoje tem, no vídeo que, no momento que eu tô gravando, ela tá com 67 anos. Ano passado, em 2019, ela foi diagnosticada com Alzheimer, mas já tem 3 anos que a gente vem percebendo algumas coisas, leves esquecimentos, alguns sintomas que se aproximavam com o diagnóstico da doença, mas ainda não tinha sido definitivo, né? 2019 que realmente após a gente fazer alguns exames mais específicos, que realmente a médica fechou o diagnóstico. Isso eu falo 3 anos atrás, porque quando ela estava a partir de 64 anos, minha mãe já começou a apresentar leves esquecimentos, alguns medos que a gente também não entendia. Ao longo do vídeo eu vou relatar um pouco para vocês também. Tudo aconteceu quando a gente começou a perceber, né? Falo particularmente eu, porque eu comecei a perceber isso de forma mais imediata, né? É, Depois que minha irmã, meu pai, meu irmão começaram a perceber. Falar um pouco também da nossa família. Nós, de filhos, somos eu e mais dois, né? Uma irmã mais velha e meu irmão do meio, Fabiana e Fábio. E tem meu pai também, Edilson, né? Hoje minha irmã, ela mora no Espírito Santo. Ela casou e foi morar lá. E meu irmão, ele reside com minha mãe. Ele é o do meio, mas ele é especial, que quando ele teve o parto, o cordão umbilical enrolou no pescoço e acabou tendo anóxia, né? Que é a falta de oxigenação no cérebro. E a partir disso, implicou na questão motora dele, principalmente da fala, do andar. E também quando ele teve na adolescência, ele teve um surto nervoso. E assim, ele tem algumas dependências, mas essa questão assim mesmo de tomar medicação, essas coisas, enfim, né? Isso eu vou falar, trago um pouco porque também faz parte de todo o contexto. Depois que minha mãe se aposentou, ela parou total as atividades. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa, trabalhava o dia todo, tomava conta dos filhos, saía, a gente viajava, a gente morou em Feira de Santana. E a família dela é de lá, né? Todo mundo mora lá. Moramos por um tempo lá, depois voltamos para Salvador, né? É, Então a gente sempre vivia viajando, saía, fazia várias coisas. Depois da aposentadoria dela, ela acabou cessando todas as atividades. Como eu falei, ela tem um filho especial e acabou centralizando a vida dela em cuidar desse filho, né? Só que aí, depois que ela cessou todas as atividades da parte da aposentadoria, a gente começou a perceber que ela andava mais fechada, apresentava uns leves sintomas de depressão e tudo. Isso começou a preocupar a gente, mais a minha irmã primeiro, porque ela começou a perceber a questão da depressão primeiro, né? Ela, para quem não sabe, Fabiana é formada em psicologia, sempre incentivou a gente lá a fazer psicólogo, como minha mãe também. Mas ela vinha percebendo algumas dificuldades e diferenças, né? No agir como qualquer familiar que você vê que provavelmente está entrando na depressão, você começa a ver alguns sintomas antes, né? Então, Fabiana indicou que minha mãe fosse no psiquiatra e tal. Então, inicialmente, ela começou a ser tratada com depressão, né?
Mais pra frente, a gente hoje já veio saber que às vezes a depressão é a porta de entrada para também a doença. Porta de entrada não. Às vezes é o início para chegar até a doença, né? Porque no caso não significa que você vai ter uma depressão, você vai ter Alzheimer, não tem nada a ver. Mas às vezes depois que você vai investigar, depois voltar na parte da história do paciente, você vê que tem algumas coisas ligadas à depressão, né? Isso o médico explicou um pouco para a gente. Mas enfim, aí ela começou a ser tratada da depressão e tudo, só que aí depois ela começou a ter alguns esquecimentos, né? A gente achava que era a questão de... porque não dormia muito bem, principalmente em relação a essa questão de meu irmão, como eu falei para vocês. Ele tem algumas dificuldades para dormir, às vezes ficava muito nervoso, agressivo, então minha mãe sempre, às vezes, acabava perdendo noite, sempre preocupada também, né, com a situação dele, dele querer fazer alguma besteira, alguma situação. Então ela sempre vivia muito em estado de alerta. Aí só que dos leves esquecimentos foram começando a vir. Primeiro, como eu percebi, foi o medo de dirigir. Minha mãe, como eu falei, sempre foi muito ativa desde nova. Dirigia, viajava de carro e tudo, com a gente pequena e tudo. Nunca teve problema. E aí, a partir disso, ela começou a ter medo. Primeiro era de estacionar, já estava tendo algumas dificuldades de estacionar. E aí, depois já não queria mais dirigir. Até incentivei na época que ela tentasse fazer novamente a autoescola, né? Porque tem autoescola direcionada a pessoas que estão com medo de dirigir, né? Por alguma questão emocional, alguma coisa assim. Ela chegou a fazer algumas aulas, mas depois ela acabou cessando, né? Parou tudo. E aí, realmente, depois chegou um momento já que ela não queria mais dirigir. Então, a gente respeitando esse momento, como eu já dirigia também, meu pai também, então não tinha problema, né, em relação a isso. Mas já fiquei mais atenta, mas a gente no início acha que é questão da idade, né? A pessoa tá mais cansada, trabalhou a vida toda, e aí você tá querendo já não fazer as mesmas atividades. Mas no início a gente não imaginava isso, que viesse já ser um dos indícios para a doença, né? E aí, cada vez mais ela conversava, contava as coisas e a gente via que ela esquecia muitas palavras, se perdia um pouco também na linearidade da conversa. E aí eu já fui ficando mais atenta, né, achando já um pouco mais estranho tudo isso. E aí a gente levou novamente para o psiquiatra essas informações também, né, sobre isso, desses esquecimentos. E eu já vinha atentando há muito tempo isso, só que minha irmã não, ainda como também ela morava fora, não tinha percebido ainda tanto, eu falando sempre, meu pai também, meu irmão não estava acreditando. E aí quando teve uma vinda de minha irmã para Salvador, aí realmente ela também percebeu que realmente estava bem explícito, que estava acontecendo alguma coisa, né? A princípio, quando a gente relatou isso para a psiquiatra e tudo, foi fazendo alguns exames e tal, ela entendia que seria como se fosse uma demência precoce, né? Até porque minha mãe é muito nova, geralmente a gente está acostumado a associar o Alzheimer com pessoas mais velhas, né? Acima de 80, 90 anos, em decorrência da velhice, né? Eu não conhecia muitos casos de Alzheimer com pessoas mais novas. Embora depois que eu vá contando meus casos, né? Esses casos de minha mãe, venho percebendo que cada vez mais pessoas mais novas, às vezes até com 50 e poucos, já estão passando por essa situação, né? Mas a questão é a falta de informação, né? Quando a gente não passa, a gente não sabe, não tem esse entendimento. Então a gente ficou com esse diagnóstico, né, de demência precoce, até porque minha avó, a mãe dela também, teve Alzheimer, mas minha avó já tinha quase 90 e poucos, né, quando já apareceu. E quando também na época, já tem muito tempo atrás, né,
A gente não sabia, não foi diagnosticado. Minhas tias, algumas tias também da mesma forma, ficaram dizendo que tinha alguma coisa diferente, que deveria ser, e os outros irmãos também às vezes não acreditavam. Só depois que viu, quando a situação já estava, né, maior, que chega uma fase que realmente não tem como você não perceber, que aí identificaram, mas na época nem foi diagnosticado, né? Porque não tinha ainda esses exames. Então, para mim foi mais fácil, porque como eu acompanhei quando eu era pequena, era criança ainda também, acompanhei minha avó, na verdade adolescente. Criança não, adolescente. Eu já era mais velha, né? Acompanhei com minha avó todo esse processo, mas a gente achava que era demência da idade, né? Essas coisas. Não imaginava que era um Alzheimer. E quando chegou a situação de minha mãe, a gente também associou que seria também da mesma forma, né? Mas não imaginava que era relacionado à idade, né? Seria precoce. No início, assim, ela tinha muita consciência do que estava acontecendo com ela, principalmente desde a depressão, dos leves esquecimentos, da demência precoce. Isso, inclusive, também abalou muito a autoestima, porque você se vendo cada vez mais tendo dificuldade, até você estar aqui falando e você cada vez mais esquecendo, esquece uma palavra, você está contando uma história, e aí você vê sua dificuldade, a reação do outro com você também, isso abalou muito ela. Como a gente também ficou muito abalada também com essa notícia, né, quando recebeu, não foi fácil. Eu acho que também toda as informações, as experiências também, isso me ajudou muito. Quando eu soube também da situação, eu parti para buscar na internet informações sobre o que era o Alzheimer. Antes mesmo da demência precoce, eu já buscava algumas coisas. Busquei aqui no YouTube canais e aí achei coisas assim maravilhosas que não imaginava. Hoje, né, eu acho que eu falo assim, hoje tenho que agradecer muito porque tá passando por essa situação. Eu vejo a diferença de quando eu passei com minha avó e hoje quando eu passo com minha mãe, que eu tenho informação, que eu tenho acesso a pessoas que já passaram por isso. Você saber conversar, você procurar uma notícia sobre isso, nossa, faz acho que 70% a diferença, assim, porque quando minha avó teve, a maior dificuldade que todo mundo teve, os filhos, os netos, sobretudo, foi porque não entendia por que ela estava se comportando daquela forma. Então, no início, minha mãe mesmo falava que ficava chateada com a mãe dela, porque fazia aquelas atitudes, né? Porque minha avó ficou bastante agressiva, queria bater, xingava, esculhambava, tinha tantas coisas engraçadas que ela fazia que nem parecia ser minha avó, né? Porque minha avó sempre foi muito fechada, muito rígida. E assim ficou uma comédia também o jeito dela. E assim, no início as filhas também, todo mundo achou muito estranho, achava que ela fazia de propósito no início, porque você não tem um entendimento do que realmente é, né? E já quando veio a situação de minha mãe, buscando conhecimento, entendimento de toda a situação, já foi outra forma de agir. Então, a diferença, né, que você faz de você buscar ter um entendimento, buscar informação, conhecimento, e hoje a gente está em um momento, né, da sociedade, do planeta que a gente tem tanto acesso às coisas, né? Às vezes não sabe usar para o melhor direcionamento, né? Mas se você buscar, achar, você vai encontrar muita coisa legal. Eu vou em outros vídeos, para não ficar o vídeo muito longo, eu vou contar um pouco mais da história. Vou contar do dia a dia, do que eu faço com ela, como ela está hoje também, porque também existiu e existe, né, a progressão da doença. No caso de minha mãe, está acontecendo um pouco rápida demais do que esperado, né? Existem fatores também que acontecem por isso, mas cada caso é um caso. Isso que fique bem claro sobre isso, né? Porque o que eu trago aqui não é que seja um padrão de comportamento para todas as pessoas que têm Alzheimer. Esse é o padrão de minha mãe.
Cada paciente vai se manifestar de uma forma. Um exemplo, minha avó e minha mãe. Minha avó foi uma pessoa que, quando manifestou a doença, ela se ficou muito agressiva. Já minha mãe, totalmente tranquila, também tem do temperamento da pessoa, né? Ou da forma como a doença vai agir, né? Também. Então, tô aqui para trazer informações, espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aí de vocês. Comenta também se vocês têm na sua família alguém, seja sua mãe, seu pai, um avô, uma avó, ou alguém que você gosta também, que você conhece, para compartilhar também, que é importante para mim. Acho que também a criação desse canal aqui é para que eu possa expor um pouco o que eu passo, compartilhar com vocês, mas também ver que tem pessoas que passam também por isso, que a gente possa fazer uma rede, né, de troca de informações e ajudando o outro, viu? Valeu, a gente se vê aí.